Olá pessoal, aqui quem fala é o professor William. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a implementação de cadastros envolvendo relacionamentos do tipo Many-to-One. O que seria Many-to-One? Many-to-One é uma notação que a gente usa no JPA para representar uma associação de muitos para um. Então, nesse tipo de relacionamento a gente tem uma entidade A que está associada a uma única entidade B, que por sua vez, né, a entidade B está associada a nenhuma, uma ou mais que uma entidade A. E aí, para ilustrar isso, nós temos o exemplo de cidade e estado, onde uma cidade está associada a um estado, só que esse estado vai estar associado a múltiplas cidades, né? Então, por exemplo, a gente tem a cidade de Paranavaí associada ao estado do Paraná, e o estado do Paraná, por sua vez, vai estar associado a múltiplas cidades, né? Paranavaí, Maringá, Sarandi, Londrina e etc, tá? Então, cada cidade tem apenas um único estado, e cada estado tem múltiplas cidades. E aí, nesse caso, a gente pode usar, então, a Many-to-One para fazer essa implementação aqui, tá? E aí, para a gente ilustrar isso, vamos continuar nosso exemplo, né, de cadastro de pessoa. E agora nós vamos incluir a relação entre pessoa e dois outros cadastros, que é o de departamento e de cidade, tá? E aí, ambos os casos vão ser relacionamentos do tipo many-to-one, partindo de pessoa para departamento, de pessoa para cidade. Então, cada pessoa vai ter uma cidade, cada pessoa vai ter um departamento. E, por outro lado, cada departamento, cada cidade vai ter múltiplas pessoas associadas a eles, tá? E aí, para a gente fazer esse exemplo, vamos usar ali o Java 8, né? O IDE Eclipse. E vamos continuar usando, né, as dependências ali do Spring Boot que a gente já vinha usando nos exemplos anteriores. E vamos adicionar mais uma dependência que é o jQuery, tá? E o jQuery a gente vai utilizar para fazer requisições assíncronas. Dá para fazer sem? Dá. Mas o jQuery facilita um pouco a nossa vida, né? Então por isso a gente vai incluir essa dependência aqui no front para a gente fazer com mais facilidade as requisições assíncronas, tá? Beleza, então vamos começar com as implementações iniciais, que é de cidade e departamento, tanto entidade quanto repositório. Para a cidade, eu vou criar um novo pacote, tá? Um novo módulo. Então a gente já tem um módulo de RH. Vou criar um módulo que eu vou chamar aqui de core, que ele vai ter, digamos, as entidades, né, que são comuns a todos os outros módulos do sistema. Então vai ser o núcleo do sistema ali, tá? E aí eu vou colocar aqui dentro de core, domínio. E aí que eu vou criar minha entidade e meu repositório, tá? Então a classe cidade. Cidade vai ser um entity, tá? Então lembrando sempre importar, né? A anotação entity. E para importar, a forma mais fácil é fazer o Ctrl Shift O no Eclipse, tá? E aí eu vou criar os meus atributos. ID, código, nome e OF. O ID é a nossa chave primária, né? Então temos que colocar a anotação @id aqui. E ele vai ser gerado automaticamente pelo banco, né? E a gente vai definir que a estratégia vai ser definida automaticamente pelo framework, pelo JPA, tá? O código eu vou deixar normal também, nome também e o F também. Se vocês quiserem, pode adicionar as validações, né? Como a gente viu na aula passada sobre o Spring Validation. O código, pessoal, só para vocês saberem, cada cidade tem um código atribuído a ela, né? E aí esse código também é único. Mas para a gente manter, digamos, a consistência no banco, né? Não depender do usuário de estar corretamente esse código, vamos ter o nosso ID como chave primária no banco, tá? E aí é só gerar os getters e setters agora. E se vocês quiserem criar um construtor também podem criar, né? Sempre tem que ter o vazio por conta do framework de persistência. E aí se quiserem, por exemplo, criar um cidade com nome e UF, por exemplo, pode ser feito. A gente marca aqui como deprecated o construtor vazio, porque ele só vai ser utilizado pelo framework de persistência, tá? Agora sim, criamos aqui os getters e setters para todos os atributos. Sempre é importante também criar o hashcode equals, que são métodos utilizados aí para identificar, né, o
objeto, cada objeto dessa entidade. E por isso a gente sempre usa o ID como valor identificador dele, né? Porque se o ID identifica esse objeto no banco, também é importante que ele identifique esse objeto aqui na nossa aplicação, tá? Beleza. Temos cidade. Agora vamos implementar o repositório. Repositório é uma interface, né? E a gente sempre tem que colocar essa anotação aqui, repository. E temos que herdar de outra interface, que é a JPA repository. Aqui a gente vai colocar o nome da entidade que vai ser persistida por esse repositório e o tipo do identificador único, tá? E aí, lembra que a gente coloca essa interface e o próprio Spring Data gera para a gente automaticamente o repositório, né, a implementação do repositório. Por isso que a gente não precisa colocar nenhum código aqui. Beleza, tenho a entidade e o repositório. Agora aqui em RH eu vou colocar o de departamento também, tá? Então eu vou criar entidade departamento. Por que eu estou colocando aqui em RH? Porque o departamento eu considero que ele faz parte do módulo de RH. Então é correto colocar ele dentro deste módulo aqui também, tá? Entity. E aí também colocar os atributos aqui. Nome e, por exemplo, uma sigla para departamento, né? E aí aqui eu vou colocar anotação @id e generated value também, com a geração automática escolhida pelo framework, tá? Criar um construtor vazio e criar um construtor com parâmetros. Por exemplo, o nome e a sigla. E é só atribuir os atributos aqui. E agora criar os getters e setters, tá? Então, vou vir aqui. Gero os getters e setters. Gero o meu hashcode equals. Marco aqui como deprecated. Beleza? Então temos a entidade departamento também. Agora é só o repositório departamento. Então, departamento, repositório. Colocamos a anotação repository e herdamos de JPA repository. Beleza? Então, temos aí cidade e departamento implementados. E agora a gente vai criar esses campos no cadastro de pessoa, né? Então, a gente criou as entidades, agora temos que associar pessoa tanto ao departamento quanto à cidade. E aí, para fazer isso, a gente cria um atributo aqui, tá? Então, um atributo para cidade e um outro para departamento. E aí temos que agora importar, né? Cidade. Fiz isso com Ctrl Shift O e colocar Manage1 aqui. Manage1 aqui também. Se vocês quiserem, pode colocar como sendo obrigatório, por exemplo, né? Então tem essa anotação optional false, quer dizer que este atributo vai ser obrigatório, né? Então sempre tem que ter essa relação entre pessoa e cidade, tá? Vem aqui no final e vou adicionar agora os getters e setters, tanto para cidade quanto para departamento. Beleza? Então, inclui os atributos e fiz os getters e setters. Inclui também a anotação, many-to-one. E agora é interessante a gente fazer, alterar, né, nossa classe população inicial banco para incluir alguns registros de departamento e de cidade
para a gente fazer os nossos testes manuais com mais facilidade, tá? Então, eu vou vir aqui alterar população inicial banco. E agora eu tenho que adicionar os repositórios aqui, né? Private, cidade, repositório. E private, departamento, repositório. Faço a importação dos dois, né? E coloco essa anotação auto-wired para que o framework injete automaticamente, né, os objetos nesses atributos, tá? E agora eu posso então usá-los aqui no método run para incluir alguns dados quando o sistema for inicializado, tá? Então primeiro eu vou criar aqui as cidades. Temos que importar nessa classe para ser utilizada aqui também. E aí vou passar aqui o nome e a UF. Fazer a mesma coisa aqui com o próximo objeto. Então temos duas cidades aí, Paranavaí e Maringá. Agora eu vou chamar o repositório cidade, né? Para salvar cidade 1 e cidade 2, tá? E aí chamo o comando flush para ele consolidar essas alterações no banco. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso que ele já salve no banco, atualize o ID aqui que está na entidade, né? No objeto, para depois usar esse objeto nas pessoas que eu vou salvar, tá? Vou fazer a mesma coisa com o departamento. Vou criar, por exemplo, o departamento de tecnologia da informação, que é o de TI. Vou criar mais um aqui. Tecnologia de alimentos. TA. E o último, que vai ser, por exemplo, um de recursos humanos, RH, tá? Então temos 3 departamentos. Vou chamar aqui departamento repositório.save e salvar os 3 departamentos, tá? Então salvo o primeiro, o segundo e o terceiro. E faço flush também para consolidar essas alterações. E agora eu posso associar os departamentos e as cidades às pessoas que eu estou cadastrando aqui embaixo, tá? Então aqui, pessoa 1, por exemplo, vou colocar a cidade 1. Opa, e com departamento 1. Pessoa 2. Cidade 2. Departamento 2. E agora, só salvar. Se tiver tudo certo, vai estar então populado aí com esses dados no banco, tá? Assim que eu executar a aplicação. E lembrando que no meu caso aqui eu estou usando um banco de memória. Então, quando eu inicio a aplicação, o banco é criado, é armazenado em memória, né? E aí essa classe ela vai popular, né, o banco com alguns registros, mas depois que eu finalizo a aplicação, o banco some, porque ele vai sair da memória, tá? Beleza. Então, agora podemos ir para o próximo passo, que é a gente fazer a implementação na tela e no controle. E aí, agora a gente vai ver que tem duas formas de fazer isso. Uma usando uma lista suspensa, que é o chamado lá drop-down list, e outra usando um campo textual com um recurso de autocompletar, tá? Então vamos começar com a primeira opção, que é a lista suspensa. E aí, para a gente começar, a gente tem que alterar pessoa controle. Temos que adicionar ali o atributo cidade repositório, né, no pessoa controle, tá? Eu vou começar fazendo
implementação do controle da tela apenas para a cidade, tá? E depois a gente vai usar o segundo método, né, o campo textual com autocomplete para departamento, para a gente comparar as duas abordagens, tá? Então, abro aqui pessoa controle, adiciono aqui cidade repositório e coloco aqui no construtor também para ele injetar automaticamente para mim, tá? Beleza. Agora a gente vai então alterar os métodos deste controle, né, desse controller. E a gente vai alterar primeiro o método nova pessoa, que é o método responsável por carregar a tela de inclusão de pessoa, tá? Então, primeiro a gente vai mudar a assinatura dele. Reparem que a gente tem aqui na assinatura o parâmetro pessoa, que seria o objeto pessoa que era passado para a tela, né, para ser preenchido. Então era o objeto vazio que era passado. Agora a gente vai mudar, né, a gente vai tirar esse parâmetro daqui e vamos colocar um parâmetro tipo model, lembrando que o model ele representa, né, os dados justamente que vão para a tela. Então na forma anterior a gente estava passando só um dado, né, um objeto para a tela. Agora usando o parâmetro model a gente consegue passar múltiplos objetos, que é o que a gente precisa fazer aqui, tá? E aí aqui a gente vai adicionando esses objetos que vão ser usados na tela com o método add_attribute. E a gente coloca o primeiro, que é o pessoa, que é justamente o que já estava, né, sendo passado. E aqui a gente vai passar um new pessoa, que como está uma inclusão nova, vai ser uma pessoa vazia, né, um objeto de pessoa vazio que vai ser passado para a tela para ser preenchido. E aí agora a gente tem que adicionar mais um atributo agora, que é o atributo que vai ter a lista de cidades, tá? Então, cidades. E aqui a gente vai usar o nosso repositório cidade. Cidade repositório.findAll, tá? Então ele preenche este campo aqui da tela, né, do modelo da tela, com todas as cidades que tem cadastradas no banco de dados, tá? Agora a gente vai alterar o próximo método, que é o alterar pessoa, que parecido com o que faz nova pessoa, ele vai carregar a tela de edição, né? Só que agora para uma pessoa que já está cadastrada no banco, né? Então, ele já tem essa pessoa cadastrada, ele vai carregar para ser alterada na tela. E aí aqui a gente tem que então também trazer a lista de cidades para ser selecionado lá na tela de alteração, tá? Então, model, adiciono atributo, cidades, bem a mesma coisa, cidade repositório.findAll. É importante que esse nome aqui seja o mesmo daqui, né? Porque como a gente viu em aulas passadas, a gente está usando a mesma forma tanto para inclusão quanto para alteração de pessoa, né? Então tem que ser o mesmo nome, né, do atributo na tela para que o código funcione nos dois casos, tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Alterar pessoa. Ok. Agora o próximo método, salvar pessoa. E aí no salvar pessoa, por que a gente tem que alterar ele? Porque vai ter casos em que a pessoa vai salvar, né? O usuário vai preencher, clicar em salvar, só que vai ter algum campo preenchido errado, ou um campo obrigatório que não foi preenchido. Aí ele vai entrar neste if aqui, né? Que é o if que ele só entra quando encontra erros no preenchimento do formulário. E aí, o que acontece? Quando ele encontra, ele volta para o formulário marcando os erros na tela que foram encontrados. Só que aqui, como ele recarrega a tela, ele perde, né, a lista de cidades que tinha na tela anterior, né? Então a gente tem que adicionar aqui no nosso modelo novamente a lista de cidades. Então por isso que a gente tem que alterar este método também. E aí, para fazer isso, a gente tem que adicionar o parâmetro model também, para a gente ter acesso ao modelo da tela. E aqui a gente faz então model.add_attribute e passamos aqui cidades. Find all, né? Então, agora temos todos os casos cobertos. Inclusão, alteração e quando há validação são encontrados erros aí na tela, né? Em todos os casos
vai ser carregado a lista de cidades para ser exibido lá na lista suspensa, tá? Bom, beleza. Agora a gente pode ir para a nossa tela, né? Então na tela a gente vai usar o select. O que é o select? É basicamente um campo onde a gente tem esse formato aqui. Então a gente clica aqui do lado, ele vai mostrar uma lista suspensa aqui com as opções. E aí para o nosso caso vai ser igual, né? Só que ao invés de ser uma lista estática, como é o caso aqui, né? Que já tem os valores pré-definidos, essa lista ela vai ser carregada dinamicamente de acordo com as cidades que têm cadastradas no banco, né? Então cada linha dessa, né? Cada option desse vai ser uma cidade. E a gente vai carregar isso dinamicamente conforme as cidades que a gente for buscar com o find all lá do banco, tá? Beleza, então vamos para nossa tela. E aí aqui eu deixei uma cola já pronta para eu copiar este input, né? Este select para lista suspensa aí de cidades, tá? Então eu coloco ele aqui. Beleza. Então só explicando aqui o campo, né? Então sempre que for um select vai ser aquela lista que eu acabei de mostrar ali, né? Essa listinha aqui. Aqui o campo associado a ele vai ser o cidade, né? Então o atributo cidade lá de pessoa. Então este atributo aqui vai estar associado a ele. Aqui é uma classe do CSS, né, para formatação do campo. E aqui dentro, lembro que falei para vocês que cada cidade ia ser um option desses, né? Então, o TimeLeaf ele vai gerar dinamicamente isso, conforme vai percorrendo a lista de cidades, né? Usando este comandinho aqui, thit, ele vai então preenchendo, vai criando um option para cada cidade, e aí colocando como valor do campo o ID da cidade, e como texto que é exibido o nome concatenado com o F da cidade, tá? Beleza, então é isso na tela. Agora acho que a gente já pode testar. Se eu não cometi nenhum engano, já é para a gente conseguir então fazer essa inclusão aí de pessoa com cidade, tá? Então ele vai inicializar aqui. Beleza, não deu nenhum erro. Então vamos agora acessar o nosso localhost. E vamos agora ver se tá aqui o cidade, né? Então tá aqui Paranavaí. Podemos alterar para Maringá, por exemplo. Reparem que foi alterado, tá? Mesma coisa aqui para Maria, tava Maringá, alterei para Paranavaí. Deu certo também. Só incluir uma pessoa nova. Reparem que ele já vem preenchido com a primeira cidade da lista, né? Posso clicar em salvar. E também incluir uma pessoa nova com cidade, tá? Então, este foi o primeiro método, usando o drop-down list, que é a lista suspensa. Quais são as desvantagens desse método? Se o cadastro que você está usando ali, por exemplo, cidade, for muito grande, né, tiver muitos registros, a tendência é que a tela que usa a lista suspensa associada a esse cadastro vai ficar pesada para carregar, tá? Então, no caso, se eu tivesse todas as cidades do Brasil cadastradas, que são mais de 5.000, o que ia acontecer? A tendência é que a tela de alterar a pessoa, né, de editar a pessoa, fosse ficando cada vez mais pesada conforme tivesse mais registros de cidades ali para serem selecionadas. Isso acontece porque, como a gente viu, né, na implementação, a gente sempre carrega todas as cidades para ser exibidas ali no drop-down. Então, se for uma quantidade grande de registros, vai ser uma consulta mais custosa no banco, né? E também vai ser mais custoso para a própria tela no computador do cliente, né, do usuário, carregar esses dados ali e exibir na lista suspensa, tá? Então, essa é a grande desvantagem. E a vantagem é que você tem todos os elementos que podem ser selecionados estão visíveis ali, né? Então, a pessoa não precisa ficar digitando para procurar o elemento que ela quer. Basta olhar a lista, né? E aí selecionar o que ela quiser, beleza? Então essa é a vantagem do drop-down list. Agora a gente vai ver uma segunda abordagem, que é usando o campo textual com autocomplete, tá? E aí para a gente fazer isso, vamos começar incluindo um campo
um método, né? Get nome departamento lá em pessoa, porque a gente vai usar essa informação para o campo textual, né? Que vai ser usado lá pelos usuários para buscar o departamento que eles vão selecionar, tá? Então, esse campo que ele não vai ser persistido no banco, ele vai apenas pegar o nome que está cadastrado, né? Do departamento que está associado à pessoa, tá? Se não tiver nenhum departamento, né? Se o departamento estiver nulo, ele vai retornar simplesmente uma string vazia. Então, volto aqui na minha implementação, venho em pessoa, e aí aqui no final, depois do set departamento, eu vou colocar aqui get nome departamento, tá? Então, se departamento for diferente de nulo, vou retornar departamento.getNome, tá? Se não, simplesmente retornar uma string vazia. Beleza? Agora a gente vai criar uma classe do tipo DTO. O que seria um DTO? O DTO é uma classe apenas para transferência de dados, né? Você vai criar objetos a partir dela que você vai usar para transferência de dados. E aí essa classe específica que a gente vai criar, a gente vai chamar ela de Autocomplete DTO, que é uma classe que a gente vai usar lá na comunicação entre a tela e o controller, né? Para mostrar sugestões do autocomplete conforme a pessoa for digitando ali os nomes do departamento que ela quer selecionar, tá? Então é uma classe bem simples, ela vai ter apenas 2 atributos. Eu vou criá-la aqui em core, tá? Core domínio DTOs. Por que eu criei em core? Porque é uma classe que vai ser genérica, né? Então ela pode ser usada em vários cadastros diferentes. Então a classe é básica do sistema. E ela vai ter 2 campos string, um label e um valor, tá? Vou criar um construtor aqui. Então o label seria o rótulo, que é o que vai ser exibido, né? Para o usuário conforme ele for digitando. E o valor é o valor que vai ser associado ao campo depois que ele selecionar um dos elementos sugeridos, tá? Então, conforme ele for digitando o nome do departamento, vai aparecer a lista de sugestões, ele vai clicar em um, e assim que ele clicar, a gente vai pegar o valor, né, associado ali, que no caso vai ser o ID do departamento, e colocar num campo para a gente depois salvar esse valor, né, na persistência da entidade pessoa, tá? Vou criar os getters e setters também. Beleza, tá pronto aí o meu DTO, tá? Então essa é uma entidade, só explicando para vocês novamente, que é apenas para transferência de dados entre a tela e o controle. Ela não tem nenhuma serventia, por exemplo, para persistência, tá? Por isso que a gente não colocou o @entity aqui, por exemplo, tá? Beleza, criei o DTO. Vamos para o próximo passo, que agora a gente precisa implementar uma consulta específica para fazer a busca conforme o termo que o usuário for digitar, tá? Então ele vai começar a digitar um termo, né, de busca. A gente vai ter que ir no banco usando esse termo e procurar todos os departamentos que tenham um nome parecido com aquele termo, tá? Então a gente vai no nosso departamento repositório e vamos criar aqui uma assinatura de método que vai retornar um list de departamento. Eu vou chamar de search by nome, tá? Não precisa colocar uma implementação, porque o próprio Spring Data vai gerar essa implementação para a gente. Precisamos importar o list, né? Java util_list. E aqui a gente precisa de um parâmetro que é o termo de busca, tá? Então vai ser do tipo string. E aqui a gente tem que colocar uma anotação, que é essa anotação @param, que é basicamente para a gente conseguir dar o um nome para esse parâmetro, né? Na nossa consulta que a gente vai fazer aqui. Então, para a gente conseguir chamar esse parâmetro, né, com o nome, a gente tem que colocar essa anotação dizendo qual que vai ser o nome desse parâmetro aqui, tá?
Então, vou chamar de termo também. E agora é só colocar a anotação @carry. Essa anotação o Spring Data vai usar para gerar a implementação desse método, né? E a implementação desse método basicamente vai fazer a consulta que eu digitar aqui, né? E vai retornar então o resultado dela com uma lista aí de departamentos, tá? Então vai ser um select de departamento, né? Onde o nome, né, do departamento vai ser parecido com esse termo que a gente está buscando aí, tá? Então tem que começar com o termo de busca que o usuário começou a digitar, por exemplo, tá? Então por isso que a gente coloca esse porcentagem aqui. Dessa forma já funciona, tá, gente? Só que eu vou fazer de uma forma um pouco mais, digamos, um pouco melhor, né? Por quê? Porque às vezes o usuário vai digitar sem colocar maiúsculo, sem colocar minúsculo. Se você usar só o like aqui, tem que ser exatamente igual, né? Então, por exemplo, se o nome do departamento começa com maiúsculo, ele só vai achar se o usuário começar a digitar com maiúsculo também, né? Então, eu vou deixar tudo minúsculo para que ele encontre independente de ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, a gente usa esse método aqui, lower, para transformar tudo em minúsculo, o nome do departamento, né, de cada departamento consultado lá no banco. E aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai usar o lower também. Só que agora a gente tem que, para fazer isso, fazer uma concatenação entre o termo e o caractere aqui, porcentagem, tá? Beleza? Então, esse é o nosso método aí de busca no banco, de acordo com o termo que o usuário digitar. Agora, o nosso próximo método vai ser no controle, né? Pessoal controle, que vai ser o método que vai responder as requisições de autocomplete que o jQuery vai gerar para buscar os departamentos filtrados, né? As sugestões de departamentos para o usuário selecionar. Então, esse método eu vou chamar de departamentos nome autocomplete. Vou criar ele aqui em pessoa controle. Então, reparem que ele retorna um list de autocomplete DTO. E ele chama departamentos nome autocomplete. Beleza? Importo também o list aqui. E aqui ele também tem que ter aquele parâmetro de termo, né? Então, quando o usuário digitar, vai ser gerada uma requisição que vai ser respondida por este método aqui. E essa requisição ela vai vir com um parâmetro que a gente vai capturar com um parâmetro aqui no método também, tá? Então, é um string term. Ele tem que ter essa anotação também, que no caso é um request param. Então, para a gente pegar o termo que o usuário digitou, esse termo ele vai vir na URL, né, da requisição. E aí, para a gente capturar, a gente usa essa anotação, né, request param. Dizendo o nome aqui do parâmetro que vai vir, tá? No caso, tem que ser term, porque é o nome que o próprio jQuery vai colocar, né, no texto digitado. Então, a gente tem que colocar o mesmo nome aqui, tá? E aí agora vem as anotações. Primeiro uma anotação para mapear, né, a requisição. Então, no caso aqui, a gente vai mapear requisições usando qualquer método, por isso que é request mapping, diferentemente dos outros, né, que estão com um método específico, get, post, aqui a gente vai capturar requisições usando qualquer método. E aqui a gente vai colocar, então, o endereço, que vai ser dentro de pessoas, né? Especificamente, colocar o mesmo nome do método aqui, departamentos, nome autocomplete, tá? Então aqui a gente já mapeou requisições para este endereço neste método aqui. Agora a gente tem que colocar mais uma anotação, né? Como vocês viram aqui, temos response body. Qual que é a ideia do response body? A ideia do response body é que este método tenha um comportamento diferente dos demais. Ao invés dele retornar uma string que vai dizer qual que é a view que tem que ser renderizada, como é o caso dos outros, ele vai retornar um valor. Esse valor vai ser o valor que vai ser retornado como resposta para a requisição, tá? Então aqui você fala, ó, a resposta dessa requisição
vai ser exatamente esse valor que está sendo retornado aqui pelo método. Então, a resposta das requisições neste endereço aqui vão ser sempre uma lista de autocomplete DTO, tá? E aí, para isso, é só colocar o response body aqui, tá? Agora a gente pode fazer a nossa implementação. Então, basicamente, a gente tem que retornar um list, né, de autocomplete DTO, que vão ser as sugestões de preenchimento, né, para o usuário. Então, este elemento é o que vai ser, faltou um new aqui, e fazer a importação do arraylist também, tá? E aí a gente vai retornar essas sugestões, tá? Beleza. E aí, para a gente retornar essas sugestões, a gente tem que buscar isso no banco. Então, eu vou fazer um try aqui, para ele tentar fazer essa busca. E caso aconteça qualquer problema, né, ele vai capturar a exceção. Aqui seria interessante eu ter um sistema de log, tá? Para registrar todas as exceções que eu capturo, né, que acontecem. Mas como eu não estou usando aqui, eu vou só mandar printar aqui no console a pilha de erros, tá? E aí dentro do try, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lógica aqui que eu só vou buscar no banco se o termo aqui, né, tiver 3 caracteres, tá? Então, digitou os 3 primeiros caracteres, eu vou buscar no banco. Então, vem aqui. Agora eu vou criar um atributo para armazenar, né, as sugestões que vão ser buscadas no banco. Então, vem aqui. Também vai ser um list, só que de departamento. São os departamentos sugeridos. Por enquanto ele vai ter vai ser uma lista vazia, tá? E aí, conforme o usuário digitar, a gente vai preencher essa lista de departamentos sugeridos usando o nosso departamento repositório, que eu tenho que adicionar aqui também. Então, assim como eu tenho a cidade de repositório, preciso do departamento repositório, tá? Tenho também injetar ele aqui, né? Agora sim, posso usar então um departamento repositório. Venho aqui. Vou usar um método que eu implementei na interface, né? Que é o search by nome. E aí eu passo o termo aqui como termo de busca, tá? Tá, agora a gente já buscou, né? E aí a gente tem que então adicionar aqui na lista de sugestões para ser retornado para a tela isso aí, tá? E a gente vai fazer isso com um for aqui. Esse for vai ser no departamentos sugeridos. E aí o que a gente pode fazer é também uma segunda filtragem aqui. Por quê? Ele só vai entrar nesse if aqui quando tiver exatamente 3 caracteres, né? O termo de busca. Passou dos 3, né? Digitou os 3 primeiros, a gente vai filtrar aqui embaixo com um if, porque isso vai evitar da gente fazer múltiplas requisições ao banco e vai tornar então nossa implementação mais performática, tá? Então, se o departamento.getNome deixa eu lowercase para ele transformar tudo em minúsculo, né? Tiver essa sequência de caracteres que a gente está buscando aqui, também em minúsculo, então a gente vai adicionar no nosso retorno, né? Então, para adicionar aqui, a gente cria um autocomplete DTO. E passa por parâmetro aqui o nome do departamento. E aqui vai ser o ID. O ID a gente tem que transformar em string, tá? Então, chama o método toString da classe long, passando aqui departamento
.getID, tá? Beleza. Então, se eu não esqueci nada, tá tudo certo aqui o meu método de retornar as sugestões de departamento conforme o usuário digitar o termo de busca, tá? Agora a gente pode ir para a tela, né? E na tela o nosso primeiro passo vai ser adicionar o jQuery, né? Então eu já também trouxe minha cola aqui. São os scripts aí para vincular o jQuery a essa página, né? Para importar, na verdade, o jQuery a esta página. E agora a gente já tem ele, então, disponível para ser utilizado aqui, tá? Tentem sempre entrar no site, né? E buscar a última versão disponível da biblioteca, tá? Beleza, o próximo passo, então, adicionar jQuery. Agora a gente pode adicionar o campo para busca, né, e seleção do departamento. Reparem que vai ser um campo input normal, né? Onde o usuário vai digitar o nome do departamento. Só que a gente vai ter um segundo input também, que vai ser um input escondido, né? Por isso que ele tem esse tipo Widen aqui, onde vai ser salvo o ID do departamento selecionado, tá? Então a gente precisa desses dois campos. E esse de cima aqui, né? Esse terceiro é como a gente fez nos outros, né? Um campo para mostrar validações associadas a este campo aqui, tá? Como não coloquei nenhuma anotação de validação, talvez nem precisaria disso aqui, né? Mas futuramente vocês colocarem, por exemplo, esse campo como obrigatório, aí este campo já vai ser responsável por mostrar as validações, tá? Então eu vou copiar aqui também para agilizar. E eu vou colocar aqui no final do formulário, tá? Então depois cidade, agora temos aqui o departamento. Então aqui é o campo com as validações, igual a gente já viu lá, né, na aula sobre validações. Este é onde o usuário vai digitar o nome do departamento. Então, reparem que ele está associado aqui ao método nome departamento, né, que é aquele getter que a gente criou lá só para pegar o nome do departamento e mostrar nesse campo, caso seja um caso aí de alteração de uma pessoa já existente, tá? E aí, o de baixo aqui, como eu falei para vocês, é um campo escondido, onde a gente vai salvar o ID do departamento, né? Então esse campo ele é associado lá ao atributo departamento mesmo, tá? Então ele que vai, de fato, salvar as alterações neste campo. O de cima é só para as buscas, tá? Tem os atributos aqui então, né? Nos campos. Agora, o último passo é colocar um script usando o jQuery então para executar a função de autocomplete, tá? Então essa função, se vocês quiserem saber mais, tem lá na página do próprio jQuery, né? Mostrando um demo, né? De código, como é que ele funciona. Então vocês podem dar uma olhada depois lá e ver, por exemplo, aqui. Vai ser mais ou menos este comportamento que a gente vai implementar na nossa aplicação também, tá? Então vem aqui, já tenho também a nossa cola aqui para colocar na tela. Este código de script eu vou colocar aqui no cabeçalho, tá? E basicamente, então, é uma função JavaScript, onde o evento autocomplete está sendo aqui mapeado, né, no campo com ID, nome departamento, que é este campo aqui, tá? Este ID, no caso que eu estou falando, é o ID da tag HTML, né, na tela. Então, o HTML também tem essa questão de IDs, de classes, né? Só que tem significados diferentes. Então, aqui é o ID seria o identificador deste campo na tela, tá? Não tem nada a ver com o ID lá do banco de dados, tá? Então, este campo aqui, nome do departamento, o evento autocomplete, que vai ser executado automaticamente, né, conforme o usuário for digitando o termo de busca. E aí, esse evento vai ser responsável, então, por executar uma chamada ao departamentos nome autocomplete, né? Aqui está só este nome aqui, mas quando ele fizer a requisição, como ele vai estar dentro já de RH pessoas, ele vai fazer a requisição para o RH pessoas, departamentos, nome autocomplete, tá? Aqui a gente definiu o tamanho mínimo para os termos digitados, né, para ele executar essa requisição. E aí, conforme ele executar, vai ser também feita a execução, né, de uma segunda função do JavaScript, que vai mapear, então, o label, né, retornado lá no nosso, deixa eu achar aqui, nosso DTO, né?
Então, o label lá que a gente colocou, que no caso vai ser o nome do departamento, vai ser mapeado aqui para o valor do campo nome do departamento, e o valor, que está no autocomplete DTO, que é o nosso ID do banco de dados, vai ser mapeado então para o campo ID departamento aqui na tela, tá? Então é isso. Acredito que já está tudo pronto agora para a gente fazer o nosso último teste aqui, né? Então vou abrir agora aqui novamente o cadastro pessoas. E agora vamos tentar alterar aqui o João. Repare que já vem preenchido aqui, né? Tecnologia da informação. Vamos digitar tech. Reparem que nós temos 2 departamentos, né? Começando com isso. E agora podemos, por exemplo, trocar aqui para tecnologia de alimentos. Clique em salvar. Beleza, agora está alterado ali para tecnologia de alimentos. Maria, a mesma coisa. Eu posso começar a digitar aqui recursos humanos, né? Reparem que agora eu digitei com minúsculo aqui, mas está cadastrado com a inicial maiúsculo. Mas como a gente fez aquela lógica, né, para transformar tudo em minúsculo na busca, não tem problema porque ele vai comparar e considerar como sendo igual, tá? Aqui. Então, por exemplo, a diferença começa aqui no DA e no D, né? Então, tecnologia da informação, tecnologia de elementos. Se eu digitar D, ele vai filtrar somente este elemento aqui. E eu posso selecionar ele para salvar, tá? Então, é basicamente esse o funcionamento dessa implementação, né? Do Many-to-One, usando o autocomplete, tá? Então, reparem que para esse caso aqui, a gente não precisa carregar todos os departamentos que tem no sistema, né? Ele só vai buscar conforme o usuário digitar. Então, isso vai tornar o carregamento da tela mais leve, né? Caso esse cadastro tenha muitos campos, tá? A desvantagem deste método é que ele, se o usuário não conhece, né, o que tem cadastrado ali, pode ser que ele não saiba o que tem que ele digitar ali para encontrar o departamento que tem cadastrado, tá? Então essa vai ser a desvantagem. E aí eu vou deixar algumas tarefas aí para vocês aí irem um pouco além. Reparem que eu não implementei o cadastro de departamento, eu só criei a entidade, o repositório e incluí manualmente lá no banco, né? Então, se vocês quiserem praticar, essa é uma oportunidade boa, criando aí o controle tela para você listar, incluir e alterar, e também excluir, né? Não coloquei aqui, mas a exclusão também de departamentos, tá? Também pode fazer a mesma coisa para a cidade, mas cidade o que eu recomendo para vocês é que tenha um script, né? Alguma coisa que já inclua todas as cidades do banco. Por quê? Porque é um cadastro que dificilmente vai mudar, né? Então, o ideal é que você já tenha isso cadastrado no banco e que o usuário não fique alterando também esse cadastro, porque não faz sentido ele ficar alterando um cadastro de uma coisa que não muda, né? É claro, pode acontecer de mudar, né? Como recentemente tem essa proposta aí de extinguir alguns municípios pequenos, né? Mas se acontecer, é mais fácil até o administrador do sistema alterar isso no banco do que deixar para o usuário fazer essa atualização, tá? E aí, nesse tipo de entidade, né, como de cidade, um recurso interessante aí do Hibernate é o cache de segundo nível, né? Chamado ali Second Level Cache, que é basicamente um cache onde ele vai trazer para a memória essas entidades, e aí enquanto não mudar lá no banco, ele vai sempre buscar da memória, ao invés de buscar no banco. Isso vai evitar aí acessos a disco, né? E como vocês sabem, o acesso à memória ele é mais rápido que o acesso a disco. Então isso vai tornar a sua aplicação mais performática também, tá? Tem várias formas, né, de várias estratégias aí para gerenciar o cache e para invalidar ele, né, caso tenha alterações no banco. Tem estratégias mais otimistas e menos otimistas, né? E aí você tem que selecionar a que for mais adequada. Então, vou deixar como desafio para vocês pesquisar sobre esse assunto e, eventualmente, implementar isso aí na nossa entidade de cidade, tá? Então, por hoje era isso. Agradeço a todos aí pela atenção. Até a próxima aula.